Olá pessoal, bem-vindo, obrigado pela atenção aqui no tutorial. Eu queria mostrar a vocês aqui um experimento prático para a gente fazer um efeito de colisão de um objeto contra um tecido aqui de uma forma bem mais interessante. Para isso eu vou usar o objeto cúbico e vou transformá-lo com o Ctrl 3 no objeto esférico. Eu vou aplicar esse modificador aqui nesse objeto e vou ativar o Move e vou trazê-lo cá para esse canto. Vou afastar um pouquinho aqui o nosso objeto. Para criar um objeto de colisão onde está o cursor 3D, eu vou adicionar uma Mesh Plane. Vou rotacioná-la, RX90. Vou usar o S de escala para aumentá-la bastante. Ctrl A, Rotation Scale. Pronto. Aqui eu tenho o nosso objeto, do qual eu vou entrar no modo Edit Mode. E vou ter que subdividir a malha dela, usando o botão direito. Subdivide, vou vir aqui embaixo abrir as propriedades de subdivisão e número de cortes eu vou usar aqui 100, Enter. Pronto, aqui eu já tenho o objeto com uma condição interessante para o nosso efeito. Eu vou selecionar esse objeto e vou atribuir para esse objeto uma física do tipo Cloth, que é a física de tecidos. Vou fazer as seguintes modificações aqui de ajustes. Na guia chamada Stiffness, vocês vão usar aqui o fator 1.5. Bending, que é a rigidez, vocês vão usar 0.1. Já em Dump, nós vamos zerar todas essas opções aqui, deixando em 0. Vamos utilizar aqui a viscosidade do ar com 0.5. Vamos descer até encontrarmos aqui a guia chamada Collisions. Eu vou pedir a vocês que vocês, na opção Object Collisions ativa, vocês usem o Distance com 0.003. Vamos marcar o Self Collision aqui. Em Distance, usem o mesmo fator que nós usamos lá, 0.003. Enter. Configuramos o Collision, vocês podem fechar a guia. Vocês vão vir aqui agora na opção chamada Field Weights, abrem essa propriedade e diminuem essa gravidade aqui para 0. Vamos voltar aqui na guia denominada Cache e vamos atribuir para a guia Cache o início e o fim da nossa animação que vai ser feita aqui na timeline. Eu quero usar aqui na timeline apenas 160 frames. Vou fazer com menos para ficar mais prático. E vou mudar aqui também em End para 160, já que eu só vou usar os 160 frames da timeline. Agora nós vamos criar um efeito bem simples de animação desse objeto, indo em encontro ao nosso objeto aqui, que é a malha. Com ele nessa posição inicial, eu vou usar o cursor do mouse na área, uso o atalho I e insiro uma chave Location. Até o frame 140, eu vou movimentar o objeto nesse sentido, de atrito com o tecido até esse ponto aqui, tá bom para mim. Tecla I, Location. Nós vamos ter a movimentação desse objeto contra esse objeto, porém nessa esfera eu vou utilizar aqui recurso Collision. Eu habilito a física Collision para ele. Quando eu der o play, o que é que vocês vão ver? O objeto começa a se movimentar, ele vai atritar contra o objeto tecido e criar um efeito de impacto que vocês podem utilizar para gerar algo interessante aí dentro de um projeto. Repare que ele começa a atritar e cria esse volume. Depois que ele faz a movimentação, parou aqui, eu poderia utilizar essa visão como se fosse de frente. Por exemplo, eu clico aqui no menos Y e essa é a visão que eu teria do atrito do objeto em relação ao tecido. Mas repare que existe um espaçamento aqui muito grande do objeto em relação a esse tipo de colisão que ele está desenvolvendo aqui no tecido. Então, uma forma que eu tenho para poder aperfeiçoar isso é voltando aqui a minha animação para o 0. Eu vou selecionar esse objeto. Notem que o cursor 3D está aqui no centro. Eu vou mandar o cursor 3D para onde está esse objeto. Como é que eu faço? Eu uso o cursor do mouse na área, uso o atalho Shift S e vou usar essa opção, cursor 3D, vá para o objeto que está selecionado, que é o ativo. Pronto, o cursor 3D vem para cá. Aqui onde está o cursor 3D, eu uso a opção de um Force Field, que é uma força. Essa força eu vou selecionar e vai aparecer a força aqui junto ao objeto. Para poder fazer essa força seguir esse objeto, eu posso usar a tecla S de escala para aumentar ou diminuir. Vou diminuir um pouquinho, tá? E vou selecionar com o Shift pressionado a esfera.
Vou utilizar aqui a opção Ctrl P e uso o Set Parent To no modo Object. Pronto, o que é que eu fiz aqui? Eu atrelei esse Force Field à esfera e ela vai acompanhar a esfera no momento que a esfera for em direção ao pano. Então, se eu der um Player, notem que ele vai correr no sentido do pano. E no momento que houver o atrito aí que vocês estão vendo, ele vai continuar com aquele mesmo resultado anterior. Então, para fazer com que esse efeito que está aqui vinculado à colisão fique mais próximo do objeto esférico, a gente volta para o passo 0, selecionamos apenas o objeto Empty e nós vamos dar uma força negativa para ele. Eu vou usar aqui nesse exemplo o fator 70. E aí vocês vão testando para ver qual é o valor que vai ficar melhor aí no experimento de vocês. Eu estou usando aqui menos 70. Vamos ver como é que ele vai ficar. Olha que ele começa a sugar um pouco o pano e de repente ele vai ter o atrito aí contra a malha que eu coloquei. Eu vou olhar o objeto de frente. Vou aproximá-lo e agora eu posso selecionar o objeto que está simulando tecido, Shade Smooth, seleciono a esfera, Shade Smooth, posso voltar a agulha um passo mais atrás e aqui eu tenho um processo interessante. Posso usar o Ctrl Alt 0, caso eu tenha aquele teclado numérico ao lado, ou posso usar, nesse caso, também a opção View, Align View, Align Active Camera to View. É o mesmo Ctrl Alt 0. Veja que eu consigo colocar a câmera de frente para a cena. Como eu estou usando a visão em modo sólido, aí vocês vão utilizar a visão da melhor forma que vocês quiserem. Eu posso dar cores para esse objeto. Então, se eu vier aqui em Material, ele já tem um material com a cor branca, mas eu queria aqui no modo sólido utilizar o Viewport Display para dar um colorido ao objeto com a tonalidade azul claro. Vou selecionar o tecido. Vou criar um material, clicando em New, vou lá embaixo e vou usar em Viewport Display uma tonalidade, por exemplo, com tom laranja. Posso dar um efeito de brilho maior, um efeito metálico, e para poder renderizar no modo sólido, em vez de usar o render aqui de cima, porque o render ele vai utilizar os materiais que eu empreguei cá em cima, tá pessoal, no Base Color. Então, como eu estou usando apenas o modo Solid e coloquei materiais no modo Solid, eu tenho que usar essa opção aqui embaixo, View, Viewport, Render Image. E tá aí um efeito bem prático para a gente utilizar em algo que a gente queira fazer aí, por exemplo, um background do interesse de vocês. Lembrando que vocês podem agora selecioná-la, entrar no modo Edit Mode. Aqui vocês podem utilizar o botão direito, podem utilizar o Randomize Vértices, voltar para Object Mode, vocês vão ter o efeito mais interessante sobre a esfera. Se quiserem torná-la maior, vocês podem usar aqui o S de escala. Aí vocês vão ter um resultado interessante de um efeito de um objeto colidindo aqui com tecido e com essa diferença bem próxima aqui no efeito da colisão. Espero que vocês possam ter idealizado aí a forma do efeito e que tenham um bom proveito do mesmo. Até o próximo tutorial.